O assunto agora é o imposto sobre a propriedade territorial rural. O prazo para entrega da declaração começa a partir do dia 15 de agosto e a gente vai falar sobre esse assunto agora com o doutor André Passos, que é advogado especialista em agronegócio. Oi, doutor, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao ABCZ News. Muito obrigado pela presença. César, muito boa noite. Sempre uma honra muito grande participar com vocês desse programa campeão de audiência. Muito obrigado. Doutor André, as regras já foram divulgadas pela Receita Federal. O prazo, como eu disse agora há pouco, começa no dia 15 de agosto, vai até o dia 30 de setembro. Qual a importância para o produtor rural de fazer a declaração dentro desse prazo? Bom, César, primeiramente, a declaração dentro do prazo significa que o produtor rural não vai ficar com nenhum tipo de multa, né? Nenhum tipo de ônus. Então, é muito importante que o produtor rural ele se atente para esse prazo, para o cumprimento da obrigação, para evitar que ele pague qualquer multa por descumprimento do prazo na entrega da declaração. O segundo ponto é que o ITR é um imposto que ajuda muito o produtor rural, né, na questão da legalização da propriedade dele, quer dizer, ele tem uma correlação muito grande com o CAR, com o Cadastro Ambiental Rural, e com todas as vantagens e todas as questões que envolvem, né, a regularização da propriedade rural, a facilidade na obtenção de créditos, de financiamentos a partir dessa regularização e todos os demais consectários que derivam do cumprimento regular das obrigações em relação à propriedade rural do produtor rural. É preciso ficar atento, então, portanto, ao prazo, né, doutor André? E quem deve declarar? O produtor rural, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica? Muito importante essa pergunta, César. Quem deve declarar é aquele que detém a terra. Diferente do IPTU, no ITR, o contribuinte é aquele possuidor da terra a qualquer título. Arrendatário, o parceiro, né, o possuidor da terra ou o proprietário. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, o CPF ou o CNPJ, como você observou bem. Mas sempre aquele que está possuindo, trabalhando, utilizando a terra, né? Não necessariamente aquele que tem o título de propriedade. Doutor, agora uma informação que a gente pode trazer importante aqui, um esclarecimento para os nossos criadores associados que estão nos assistindo. Muitas pessoas tomando posse de terras agora nesse período, né? É uma novidade, né? Muitas pessoas adquirindo terra ou por herança ou por aquisição. Para a gente fazer um resumo sobre o procedimento, qual é o passo a passo para o produtor rural quando vai fazer a declaração? Ela se assemelha, por exemplo, à declaração do imposto de renda? Muito boa pergunta. Semelhante. Porém, o fato gerador é deter a posse ou a propriedade em 1º de janeiro do ano a que se refere à declaração. Uhum. Da mesma forma que a declaração do imposto de renda refere-se ao ano anterior, que é declarável até 30 de abril, em relação ao ITR, você é o detentor da propriedade, você é o possuidor daquela propriedade, você é o parceiro que ocupa aquela propriedade e utiliza em 1º de janeiro do ano a que se refere à declaração, então você que deve declarar o ITR. E o que é preciso observar com relação aos valores? Os valores são valores definidos em relação ao valor da terra nua na região. Então, muitas vezes, como o VTNT, que é o valor da terra nua tributável pelo ITR, é definido pelas prefeituras, ao produtor rural cabe verificar junto às prefeituras das localidades em que estão inseridas essas propriedades, o valor da terra nua em 1º de janeiro do ano a que se refere a declaração que vai ser entregue até 30 de setembro. E aí, com relação ao VTN, é preciso que haja um laudo, né? O produtor precisa elaborar um laudo para que seja anexado a essa declaração. Como que funciona essa questão de explicar esse procedimento para o criador? Tal qual a declaração do imposto de renda, como você bem comparou, César,
A declaração do ITR necessita que você utilize a referência do valor da terra nua da região, mas é um autolançamento, ou seja, o produtor rural ele lança de acordo com a aferição desses valores. Não necessariamente ele precisa comprovar esses valores, mas ele precisa ter a referência desses valores com base nos valores de terra nua praticados em 1º de janeiro do ano a que se refere a declaração e que geralmente estão afixados, são apresentados pelas secretarias de fazenda das respectivas cidades nos quais estão localizadas as propriedades do produtor rural ou do pecuarista. E ele deve ficar atento a todas essas questões para que não fique uma declaração pendente, para que ele possa, e aí eu vou usar mais uma vez a analogia, para quem ainda não conhece, está sendo novidade a declaração do ITR, pode correr-se o risco também de cair numa malha fina? Não tenha dúvida, muito bem observado, César. O não cumprimento da declaração ou a divergência de informações, o fisco, tal qual na declaração do imposto de renda da pessoa física ou da pessoa jurídica, né, que hoje em dia chama-se SF, Informações Econômicos Fiscais, ele vai cotejar essas informações e vai verificar se as informações foram prestadas corretamente e se não foram, vai cair na tal da malha fina que você citou muito bem. Doutor, via de regra, é uma declaração fácil de se fazer? É possível fazê-la simplificada e detalhada também? Ou o criador precisa sempre da ajuda de um especialista, um contador, um advogado, alguém possa auxiliá-lo a fazer essa declaração de forma mais assertiva? As declarações, na verdade, tal qual a declaração da pessoa física, eu adorei essa sua comparação porque facilita a nossa explicação, podem ser feitas através da internet pelo próprio produtor rural. Porém, é desejável, sim, que ele tenha o apoio de um profissional que possa ajudá-lo a revisar essa declaração e tratar essas premissas corretamente para que ele evite que caia numa malha fina, como você bem comparou na sua fala. Então a gente chama a atenção de você, criador que está nos acompanhando no ABCZ News desta quinta-feira, que fique atento ao prazo. O envio da declaração começa agora, no próximo dia 15, vai até o dia 30 de setembro. O prazo não é muito extenso, mas já faz parte do calendário de todos os produtores rurais. Todos já devem estar se programando, levantando as documentações necessárias para fazer essa declaração e passar tranquilamente pelo fisco, né, doutor? Eu quero agradecer a presença mais uma vez aqui no ABCZ News, trazendo essas informações para nós. Nós que agradecemos, César. Uma boa noite. Boa noite, até a próxima.